Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esses vídeos. Aí é o público do YouTube, das redes sociais. A palavra de Deus diz lá em João 4:8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propriação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Veja bem, amados, hoje nós vamos falar de três coisas importantes. Vamos falar do amor, da santidade e da justiça. Então veja bem, nós vivenciamos aí uma geração, né, que clama pelo amor de Deus, mas no entanto rejeita a santidade e a justiça de Deus. Então aqui a palavra é bem clara: Deus é amor. Tanto fala no verso 8, Deus é amor, como fala também aqui no verso 16, Deus é amor. E quem tem o amor dele está nele, né? E aí vejamos bem, essa nossa geração, nós olhamos, às vezes a gente olha com tristeza, porque a gente vê aí uma geração buscando um Deus que é só amor, não é santo, não é justo, é só amor. Um Deus, parece que pregam aí um amor dependente do homem, não um homem dependente de Deus, mas Deus ama tanto o ser humano que passa a ser dependente do ser humano. E a Bíblia não traz isso, a Bíblia traz que nós somos dependentes de Deus, do Deus amor, que é amor, mas ele também é santo. Então veja bem, lá em 1 Pedro 1,15 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todos a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então veja bem, Deus é amor, mas para ter o amor dele, nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Isso não seria possível sem a obra redentora de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio, e ele sendo Deus Criador ao lado do Pai, ele vem, desce nessa terra, eu tenho pregado muito isso, ele vem, desce nessa terra e faz-se de carne, isso é, faz um de nós, recebe nele o nosso castigo, morre no nosso lugar, nos resgata nele em sua morte, porque nós somos batizados na morte de Jesus Cristo, porque é na morte de Jesus Cristo que ele toma o nosso pecado sobre o seu lombo, né, sobre si, e sobe naquela cruz e morre no nosso lugar ali naquela cruz.
Então somos batizados, somos ajuntados em Cristo, é na morte. Romanos capítulo 6 é bem claro, quem não leu ainda vai lá ler, faz um estudo sobre Romanos capítulo 6, que você vai compreender. Nós morremos com Cristo no batismo. Isso significa o quê? Significa que nós arrependemos do pecado, convertemos a Jesus Cristo verdadeiramente, morrendo com Cristo para o pecado, ressuscitando com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento que eu tenho pregado. Não há outra forma de passar pelo processo do novo nascimento a não ser o arrependimento verdadeiro do pecado e a conversão verdadeira em Cristo Jesus, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, ressuscitando com Cristo Jesus para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento, onde nós somos vivificados, temos o nosso espírito que estava morto dentro de nós pelo pecado, agora ele é vivificado em Cristo Jesus. Nós passamos por um processo do novo nascimento. Ele é nascido de novo, o nosso espírito, agora em Cristo Jesus. O homem velho deixou de fazer parte da nossa vida, agora nós vivemos um novo homem que é Cristo, esse homem em amor, né? Isso tudo é espiritual. Então nós temos essa transformação espiritual, porque é o nosso espírito que é vivificado, é o nosso espírito que passa pelo processo do novo nascimento. Esse corpo carnal, nós somos espírito, alma e corpo. Eu tenho pregado muito isso aí também nos meus vídeos, que está aí nas redes. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Que é vivificado é o espírito, a alma volta a ter vida no espírito. E aí o corpo só vai ter mudança, transformação, quando da ressurreição dos corpos, para quem morreram em Cristo. E os que tiverem em Cristo, no tempo da volta de Jesus Cristo, teremos os corpos transformados. Nós teremos um corpo transformado, glorificado, isso transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal, e levado aos ares. Isso a gente vê tanto no 1 Coríntios capítulo ali 15, a partir do verso 50, como está lá também no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então, esse processo na nossa vida. Se Cristo não tivesse vindo, seria impossível o homem ser santificado. Então, nós somos lavados, santificados no sangue do Cordeiro de Deus. Porém, depois de ser lavado no sangue de Cristo, nós temos de ter um processo progressivo de santidade na nossa vida. Nós não podemos mais voltar à impiedade, nós não podemos voltar mais a se lamear na lama do pecado. Nós agora já conhecemos a verdade que é Cristo. Então nós temos de ter uma vida de santidade, porque Cristo é santo, o Espírito Santo que habita na nossa vida é santo. E por ele ser santo, nós temos de ter essa vida de santidade, igual diz aqui no verso 15 de 1 Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Nós temos de ser santo em toda a nossa maneira de viver. E aí nós temos a diferença do ímpio para o santo. Às vezes, mas a pessoa, todo mundo peca. A Bíblia diz que todo mundo peca, e que quem peca não é santo. Veja bem, o ímpio é aquele que peca sabendo que é pecado. E aí a pessoa que prostitui, não tem quem não sabe. Até as crianças sabem que prostituir é pecado, porque vai lá nas escolas bíblicas, né, sabe que ali prostituir é pecado. Todo mundo sabe que adultério é pecado. Todo mundo sabe que mentir é pecado. Todo mundo sabe que fazer mal a outra pessoa é pecado. Todo mundo sabe que matar, roubar é pecado. Então quem comete essas coisas, comete sabendo. E tem muitas outras coisas aí que todo mundo sabe que é pecado e as pessoas fazem sabendo. Esse é o ímpio. Sabe que roubar é pecado e continua roubando. Sabe que mentir é pecado e continua mentindo. Sabe que a prostituição é pecado e continua se prostituindo. Continua se adulterando e sabendo que é pecado. Quem mata sabe que é pecado, mas mata a si mesmo. Então, esse é um ímpio. É o ímpio que peca sem nenhum temor a Deus. E agora, o santo não. O santo, se pecar, é porque não sabia que era pecado. Então ele pode pecar uma coisa que ele não percebeu que era pecado, ou não tinha conhecimento que era pecado. Então ele cometeu aquele pecado. Quando ele tem o conhecimento que ele pecou, ele se arrepende a seu coração, olha para Cristo e é perdoado.
Porque a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo é bem claro, né? Jesus Cristo diz que ali no capítulo 3, né, de João, que ele, assim como foi levantado a serpente lá no deserto, quando o povo de Israel ali foram picados por causa da murmuração deles contra Deus, né? Foi picado ali por cobra, né? E aí, por serpente, e todas as vezes que eles eram picados, foi levantada uma serpente de bronze, todas as vezes que eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Então Jesus Cristo disse, da mesma forma, todas as vezes que olharmos para ele, somos perdoados. Então somos perdoados nele. Cristo é o nosso advogado ao lado do Pai. Então ele intercede por nós diariamente. Então todas as vezes que nós pecamos, mas então tem que entender isso, o santo, ele peca, se ele não conhecer que é pecado, ele foi enganado, cometeu sem saber que estava cometendo um pecado, né? De alguma forma, quando ele percebeu que ele pecou, ele se arrepende e olha para Cristo. Então essa é a diferença do santo para o ímpio. E o ímpio é aquele que peca desregradamente. Nós estamos vivendo uma geração aí pecando desregradamente. A gente vê aí, principalmente na questão dos pecados sexuais, as pessoas estão pregando aí, não, você pode viver o que você quiser, você pode ser o que você quiser na sua vida, você faz do seu corpo o que você quiser. Ora, a palavra de Deus é bem clara lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 e 20. Nós somos comprados por preço. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo. Esse nosso corpo, para quem está em Cristo, não pertence mais a nós mesmos. Esse corpo agora é de Cristo. Cristo habita nele com seu Espírito Santo. Não pertence mais a nós não pertencemos mais a nós somos comprados por preço. Então veja bem, as pessoas que pregam aí, que diz que pode fazer o que quiser do seu corpo, porque não conhece a Cristo, não conhece a Deus, são ímpios, que querem fazer do seu corpo o que quiser. Então faça o que quiser, mas não vai ter salvação. Para ter salvação tem que morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus, passar por esse processo de novo nascimento e andar em santidade. Quem comete os pecados sexuais é ímpio, está impuro, imundo. Todo pecado, os outros pecados são fora do corpo, os pecados sexuais são no corpo. Se torna imundo, o Espírito Santo não tem acesso ao corpo dessa pessoa. A única forma das pessoas ser salvas é pregar a palavra para que ela se arrependa. Então no arrependimento o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa é salva. Mas não há outra forma, porque o Espírito Santo não está na vida dessas pessoas, não chega na vida dessas pessoas, porque eles cometem pecado contra o próprio corpo, todos os pecados sexuais, e aí seja ele o adultério, a prostituição, o homossexualismo, tudo que a Bíblia diz que é pecado, aparta-se de Deus. Ah, mas eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, meu. Bom, se ele é seu, você não é de Cristo. Agora, se você passa a ser de Cristo, converte a Cristo, seu corpo não é mais seu corpo é de Cristo. É isso que a Bíblia traz. Eu não estou proibindo ninguém de fazer dele o que ele quiser do corpo. O corpo, enquanto não passou pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus, o corpo é da pessoa. Ele é uma pessoa natural, carnal, ele pode praticar, fazer o que ele quiser. Não estou dizendo agora que a pessoa que quer ser salva em Cristo Jesus, a pessoa que quer ir para o céu, não estou pregando a terra, estou pregando o céu. A pessoa que quer ir para o céu, quer estar lá no novo céu e na nova terra com Deus, onde Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e ele será, nós seremos seu filho e ele nosso pai, nosso Deus e Pai. Então quem quiser estar lá na salvação, na eternidade com Deus, tem que realmente morrer com Cristo para o pecado, deixar de ser ímpio e ser santo, deixar todos os pecados sexuais e todos os outros pecados que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz que é pecado, a pessoa comete sabendo, é ímpio. O santo é aquele que só peca se não souber que é pecado. Então nós temos de olhar para a palavra de Deus e conhecer a verdade, que a verdade, João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Nós temos de ser libertos do pecado, porque a verdade é que vai realmente nos libertar. E aí voltamos à questão do amor e da santidade. Ah, mas Deus não é amor? Deus não é amor? Se ele é amor, ele não vai condenar. Não se engane, porque quem não estiver em Cristo Jesus, lá no
Apocalipse é bem claro, né? Terminou ali no capítulo 20, termina ali a morte, que é da primeira ressurreição, que começa desde quando Cristo morreu, que muitos ressuscitaram com ele, né? E depois o arrebatamento da igreja. E eu gosto muito de mencionar o capítulo 19 de Apocalipse, porque ali a igreja já casou, não é mais a noiva, é a esposa ataviada. Então já houve o casamento. Então ali, os últimos que são salvos em Cristo Jesus são os que foram degolados pela besta, que revive ali, mas eles não sobem para as bodas do Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro já aconteceram. Eles já simplesmente ajuntam com a igreja, a esposa, ela desce com o Cordeiro para reinar aqui o reino milenar. Então todos os que estão fora desse tempo de salvação vai estar diante do trono ali para ser julgado conforme o que está escrito no livro. E todos que rejeitaram Jesus Cristo vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a condenação eterna. Então não adianta a pessoa dizer assim, não, mas eu vou fazer do meu corpo o que eu quiser. Vai fazer como você quiser, só que a sua eternidade vai ser no lago de fogo. Não existe outra forma. Mas Deus não é amor? Deus é amor, mas ele é santo e é justo para com seu filho. Se é Jesus sendo Deus, Criador ao lado do Pai, ele veio, desceu, se fez um de nós, fez carne, recebeu nele nossa culpa, o nosso castigo. Ele rasgou o nosso escrito de dívida de todos que crê nele. Todos que crê nele recebeu o poder de ser filhos de Deus. E o que crê nele é aquele que morre para o pecado, ressuscita com ele para a vida com Deus, não peca mais. Esse é o santo que vive em santidade em tudo. E passou pelo processo do novo nascimento. Então ele morreu no nosso lugar, pagou o preço por nós, ressuscitou porque ele é o Senhor da vida. E foi recebido à direita do Pai, tem todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. Então quem não entra nesse processo de salvação em Cristo Jesus, está fora da salvação, porque Deus é justo. Aí entra a justiça de Deus para com o sacrifício do seu santo filho. Deus seria injusto se ele quisesse salvar alguém fora aí do sacrifício de Jesus Cristo. Então, todos os que rejeitaram a Cristo, que viveram aí desregadamente, já depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos que rejeitaram a Cristo vão ser lançados no lago de fogo. Porque Deus é justo. Ele é amor, mas ele também é santo e é justo. Então veja bem, para os que morreram antes, aí é o meu entendimento bíblico, que antes de Jesus vir, os santos de Israel ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu com Cristo. Mateus capítulo 27, ali é bem claro, né, a partir também do verso 50, na morte de Jesus Cristo a terra fendeu e houve ali uma ressurreição dos que morreram, dos santos ali de Israel. E eu creio também no último dia ali, diante do trono branco, aonde vão ser o julgamento, conforme o que está escrito nos livros. Aqueles que morreram antes de Cristo, vai ser julgado pelo que está escrito no livro. Agora, os que rejeitaram a Jesus Cristo, quem rejeitou a Jesus Cristo, não há mais salvação para a vida dele. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça. Quem rejeita a graça não recebe mais graça. Que a nossa salvação não é pelas nossas obras, é pela graça de Deus. Agora, quem rejeita a Cristo, rejeita a graça. Quem aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, ele morre com Cristo para o pecado e ressuscita com Cristo para a vida. Se torna santo para que o Espírito Santo habita nele. Porque o que vai... quem morre com Cristo, morre com o mover do Espírito Santo na vida dele, esse vai ressuscitar. A alma vai levada para o paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. E o que morre sem a salvação em Cristo Jesus, né, a alma não vai para o paraíso. Então, a gente vê ali na parábola de Jesus Cristo ali com o Lázaro, né, a qual o mendigo morreu, o mendigo Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão. E então o rico avarento morreu, foi levado para condenação, para o suplício, né? E ele vai permanecer lá. Claro que o seio de Abraão foi desmontado, porque Cristo ressuscitou e levou todos agora para o paraíso, só estava no seio de Abraão ali, era um lugar intermediário.
até que Jesus viesse e as pessoas pudessem entrar no paraíso. Só entra no paraíso realmente as almas salvas, né? Então, a partir do momento que Jesus veio, ele levou todo o seio de Abraão, todas as almas salvas, foi levado para o paraíso, até porque as almas que eram salvas ali de Israel ressuscitaram no corpo glorificado, os santos, né? Então, provavelmente Lázaro ressuscitou num corpo glorificado também, que foi os que ressuscitaram no tempo da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foram levados para os céus. E aí, hoje, todas as pessoas que morrem em Cristo são levadas para o paraíso. Os que não morrem em Cristo vão continuar na condenação, no lugar intermediário até o dia do julgamento, para poder ser lançado no lago de fogo. Então veja bem, mas pastor, Deus não é amor? Deus é um amor, só que ele é santo. E vamos ver, por exemplo, vamos lá para Número. A gente olha quando Deus ele vem, né? E quando nós estamos falando em Deus que veio ali, que tirou o povo ali de Israel, do Egito, né? E introduziu na Terra Prometida, passou aí por 40 anos no deserto com eles. Nós estamos falando do Cristo, porque Cristo ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Redentor. Isaías capítulo ali 44:6 é bem claro. Jesus disse: eu sou o Deus de Israel, né? O Senhor de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Fora de mim não há Deus. Por quê? Porque quem vê o Cristo vê o Pai e o Filho é um único Deus. Então, toda a vida foi Cristo. O Pai estava com ele, o Espírito Santo estava com ele, mas toda a vida foi Cristo, vindo resgatar o que havia perdido. Porque nós somos criados em Cristo, né? Todas as coisas foram criadas nele, por ele. Ali, Colossenses 1,16, e do verso 19 diz: foi do agrado do Pai que todas as coisas congregassem nele. Então tudo foi criado nele. Ele veio resgatar o que havia perdido. Então, desde o Antigo Testamento já era o Verbo, o Filho de Deus, o Cristo, que é criador ao lado do Pai, vindo pelejar com as suas criaturas rebeldes para colocar no caminho para a salvação. Veja bem o tanto que Cristo, né, o Filho de Deus, foi paciente, né, com o ser humano, com a humanidade. Mas ele é santo, então em sua santidade, veja bem, quando nós olhamos para Números capítulo 16, verso 31, nós vemos ali a rebelião de Coré, né, aonde ele e todos os seus, né, ali que se rebelaram ali contra Moisés, né, e Araão, né, e aí rebelaram contra Deus, a terra engoliu eles. Deus irou contra Israel, ali contra toda a congregação, por causa de Coré e os seus. Deus ele mandou Moisés e Araão sair do meio da congregação, que Deus ia destruir a congregação toda. Mas então Moisés intercede pela congregação, mas Deus não poupou aqui Coré e os seus. 250 homens, né, fala 250 homens e todas as suas famílias, ali foram afundados, né, e depois queimados pelo fogo. Então, na ira de Deus, o que provocaria a sua santidade? Deus ele não tolera, em sua santidade, ele não tolera o pecado, ele não tolera a transgressão. O povo de Israel, mesmo sendo um povo apartado, separado por Deus, Deus teve muita dificuldade com eles por causa da santidade de Deus, e eles tiveram muita dificuldade também com Deus por causa da impureza deles, do pecado, da transgressão deles. Então, várias vezes eles tiveram a ponto de ser exterminados por causa da santidade de Deus. Então ele tem que compreender: Deus é amor, é o mesmo Deus amor, é o mesmo Cristo, é o mesmo Filho de Deus que estavam ali resgatando o que foi criado nele, por ele e para ele. O que todas as coisas foi do agrado do Pai que se congregasse nele. Então era ele resgatando o que havia perdido. Ele veio já desde ali do Antigo Testamento, lutando com eles, com o povo rebelde, com seus rebeldes, né, com esses que foram criados nele. Também o pai ali com o filho, né, cuidando de seus filhos rebeldes.
Então toda rebelião é pecado. Já pensou Israel, que foi um povo separado, aliançado ali desde ante o ventre, eles já eram aliançados. Todos que nascem de Abraão já nascem aliançados com Deus. E teve essa dificuldade. Já pensou se Deus fosse manifestar ao mundo todo, esse mundo pecaminoso, Deus teria exterminado esse mundo e por causa do pecado. Então Deus manifestou a um povo separado, que foi preparado para receber a Deus, né? Foi preparado para aquele propósito. Mesmo assim, ainda houve muita dificuldade por causa da santidade de Deus. Nós vemos lá também em Número, capítulo 11, né? Nós vimos ali no capítulo 11, verso 33, que diz, quando no capítulo 11, deixa eu ver, capítulo 11, verso 1, gente. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor a sua ira, se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo apagou. Então veja bem, Deus, em sua santidade, o povo murmura contra Deus, peca contra Deus, e Deus, ele não, em sua santidade, ele não tolera o pecado. Então o fogo dele se acendeu e começou a queimar. Então o pessoal que estava ali na última parte do arraial foram queimados. E aí foi que Moisés entrou e intercedeu pela congregação de Israel. E ali o Deus poupou toda a congregação, mas ia queimar toda a congregação por causa da murmuração, por causa do pecado. Porque Deus, ele não suporta o pecado em sua santidade. Ele é amor, mas ele não suporta em sua santidade. E então a gente vê aí o povo clamando, né, porque queria carne, né, e só estava comendo maná, queria carne. Deus manda cordonize para eles, para que eles tivessem carne. E aí eles pegaram cordonize e recolheram muito, e arrumaram, de pendurar lá, fizeram tanta coisa. Quando eles puseram a carne na boca, Deus se irou contra eles novamente. No verso 33 diz, no 11, 33 diz, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Então veja bem, o povo mesmo tendo murmurado, mesmo Deus queria carne, Deus providenciou carne para eles, mas a gente vê que não houve arrependimento. Então a ganância do povo ia juntar uma quantidade grande ali de aves, né? De carne, prover-se uma quantidade grande de carne, e não se arrependeu da murmuração. Então quando puseram a carne na boca, a carne estava ainda na boca, Deus levantou ali uma praga muito grande no meio do povo, né? Então foi preciso interceder novamente Moisés. Então você vê, por causa da santidade de Deus, que não tolera o pecado, a gente vê que mesmo Israel sendo preparado para esse tempo, para esse momento, ainda houve uma dificuldade muito grande do relacionamento do povo de Deus com Deus, por causa da santidade de Deus. E a questão hoje para nós também, não é diferente. Porque Deus, ele continua não tolerando o pecado. Deus, ele é santo, ele não habita no pecado. E nós hoje que temos a Escritura, temos a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Conheceis a verdade vos libertará, João 8,32. Nós precisamos conhecer. Então o que acontece? O pecado foi que separou o homem de Deus lá no jardim do Éden. O homem tinha um relacionamento, um convívio diário com Deus. E o pecado, a transgressão, apartou o homem de Deus. Então você veja bem, esse Deus que é amor, quanto ele não deve ter sofrido no seu interior, na sua alma, no seu amor, com a separação do homem, que ele tinha uma comunhão com ele direto. Aí ele não pôde mais ter essa comunhão, aí ele ficou relacionando com o homem só através de visão, depois até usando profeta, usando
levantando servos para que fale com o povo, com a humanidade, e preparou todo um plano de resgate, de restauração para o ser humano. Então veja bem o quanto Deus também não deve ter sofrido como o Pai, ele não deve ter sofrido por causa da transgressão do homem. Cristo, que nós somos criados nele, por ele e para ele, ele é o Verbo, Criador ao lado do Pai. Quanto ele não sofreu com essa ruptura que nós somos criados nele. Então o pecado separou-se a sua criatura dele, separou-se de Cristo. O ser humano foi separado de Cristo. E essa separação, não tenha dúvida, que doeu no Cristo, no Filho de Deus, a qual todas as coisas foram criadas nele, nós fomos criados nele. Então ele veio resgatar o que havia perdido. Então por isso ele veio, nós não podemos clamar da santidade e da justiça de Deus, porque ele é justo. Ele, sabendo que o homem não podia levantar de si mesmo, ele veio, se fez carne e pagou o preço por nós. Ele recebeu nele o nosso castigo, que eu já preguei isso no início do vídeo, mas a gente tem que estar sempre repetindo. Ele recebeu nele o nosso castigo. Ele pagou o nosso preço de dívida, ele riscou o nosso escrito de dívida que estava escrito a nosso favor, foi rasgado. E isso é para os que crê nele. E quem crê nele é feito filho de Deus. Então, a partir desse momento que nós somos lavados no seu santo sangue, na sua obra redentora, nós agora precisamos ter uma vida de santidade, porque agora nós vivemos nele, com ele, para ele. Nós não pertencemos mais a nós somos comprados pelo alto preço. E aí eu quero chamar a atenção, eu tenho pregado muito isso, mas eu preciso chamar a atenção sobre uma questão muito importante. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí as pessoas lerem isso aqui e dizem: não, Deus ama o mundo. Aí já muda a versão do Evangelho. Ah não, Deus ama o mundo. Deus é amor, ele ama o mundo. Deus, ele te ama. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus te ama. Parece que é um amor dependente Deus está dependendo do homem, não o homem de Deus. E esquece que entre o amor de Deus e a pessoa ser salva, ter a vida eterna, tem um crer. Então veja bem, vamos ver bem pausado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem um crer aqui, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, é preciso crer. Se não crer, não tem o amor de Deus, não vai salvo. Entre a salvação do homem e o amor de Deus e a salvação do homem, há um crer. Tem esse crer no meio. Veja bem o verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê, olha bem, tem um crer aqui novamente. Quem crê nele não é condenado. Então, entre a salvação e a condenação, a salvação, há um crer. Quem não crê, vai para a condenação. Aí continua, né? O verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, veja bem, o crer, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem não crê já está condenado. Deus amou, isso é fato. Se Jesus Cristo não viesse demonstrar o amor de Deus para nós, então nós não sabíamos que ele é amor. Mas porque Jesus veio, nós sabemos que ele é amor. Agora, ele amor é fato. Jesus já subiu na cruz, né? Ele fez a sua obra redentora a nosso favor, ele cumpriu nele todo o que precisava cumprir para a nossa salvação e subiu ao céu, foi recebido à direita do Pai. Agora compete a nós amar, crer e amar a Deus. Agora é a nossa vez de amar a Deus crendo. Porque ele já fez a parte dele, ele já amou, isso aconteceu. Todos os que crê serão salvos.
E Jesus é interessante que quando Jesus está ali celebrando a Santa Ceia com os apóstolos, ele diz que o sangue dele é vertido a favor de muitos. Ele não diz que é vertido a favor de todos, porque nem todos creram e nem todos vão crer. Só vão crer aqueles que realmente quiser ser salvo, aqueles que se quiser ser liberto, que rejeita o pecado, aqueles que realmente morrem com Cristo para o pecado, com Cristo para a vida. Esses são os salvos, é o que Cristo é a obra redentora de Jesus Cristo. E no verso 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja bem, às vezes a pessoa só lê João 3,16, né? Só lê João 3,16. E esquece de ler os próximos versículos que vêm para frente. Então a condenação é essa, porque os homens, né? Eles amaram mais as trevas do que a luz, eles gostaram mais das trevas do que a luz, eles preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eles não quiseram deixar as suas obras más, eles não quiseram deixar o pecado. Quem estava em prostituição continuou na prostituição, quem estava no adultério continuou no adultério, quem estava aí na pornografia continuou na pornografia, quem estava aí no homossexualismo continuou no homossexualismo. É uma escolha de cada um. Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 22, quem é santo santifique mais ainda, quem é imundo continua mais imundo ainda. Então, tudo que é abominação para Deus é pecado, continua abominável. Nós que cremos em Cristo não podemos praticar. E aí veja bem, mas Deus, como é que é esse amor de Deus que ele condena? Veja bem, João 14, 23, eu tenho pregado isso, vou continuar pregando. Tem um verso que tem que estar no nosso entendimento. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele faremos nele morada. Então veja bem, aquele que ama Cristo é o que guarda a palavra. Se não guardar os mandamentos de Cristo, não guardar a palavra de Cristo, que é o Evangelho, não ama a Ele. E se não ama a Ele, nada vai acontecer na vida dessa pessoa. Continua nas trevas, continua condenado. Como a gente viu ali em João 3, do 16 ao 18. Não vai ler só o 16 não, continua lendo para você compreender. E aqui em João 14, 23, Jesus é bem claro. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Quer dizer, guarda os meus mandamentos, né? Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Então tem um amor de Deus. Mas Deus não amou? João 32, Deus não amou? Ele amou, isso aconteceu. Agora, permanecer o amor é diferente. Então, diz aqui, e o Pai o amará. Então, agora é no presente. Veja bem, lá em João 3,16, está no passado. Ele amou, aconteceu, é fato. Está no passado. Amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que todos que nele creem não pereçam, sejam salvos. Existe um crer entre o amor de Deus e a salvação. Agora aqui, João 14, 23, é o mesmo livro do Evangelho de João, né? É bem claro, né? Quem ama a Cristo, guardando a sua palavra, então é amado do Pai. Meu Pai o amará. Então veja bem, agora está no presente e no futuro. Meu Pai o amará. Então todos os que creem em Jesus Cristo, amando Ele, guardando a sua palavra, será amado do Pai. E aí continua, e viremos para Ele e faremos nele morada. É o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo, nós convertemos de fato a Jesus Cristo, morrendo com Jesus Cristo para o pecado, estando com Cristo Jesus para a vida. Nós recebemos o Espírito Santo. Não adianta a pessoa estar lá dentro da igreja, mas continuar em prostituição. Está lá se esquentando no banco de igreja, mas mentindo, cometendo pecado. Esse Espírito Santo não desce na vida dele. O Espírito Santo, ele é santo. Ele não habita em quem não está em santidade. Então é necessário que a pessoa esteja em santidade para que o Espírito Santo habite a vida da pessoa. E aí veja bem, João 15, 9 e 10.
como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Veja bem, o que Jesus diz? O Pai amou a ele também amou a nós. Permanecei no meu amor, permanecer no amor. Quem permanece no amor de Jesus Cristo? Quem guarda a sua palavra. E aí ele é bem claro. Se guardardes os meus mandamentos, isso é todo o evangelho, se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então veja bem, o que Jesus está falando para nós? Se guardardes os meus mandamentos, né, permanecerei no meu amor, permaneceremos no amor de Jesus. Assim como eu permaneci no amor eu guardei, né, assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, para que o amor de Deus esteja na nossa vida, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Não adianta a pessoa estar aí clamando pelo amor de Deus, mas não deixa o pecado, não deixa as trevas, ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras más, não quer largar suas obras más, não quer largar o pecado. Não adianta. Ah, mas aquele fulano de tal, ele é isso, mas ele é bonzinho, é bonzinho. É bonzinho com as pessoas, mas não está salvo, porque não deixou o pecado. E o Deus que salva, ele é santo. E para que a pessoa seja salva, o Espírito Santo tem que habitar a vida da pessoa. Os salvos são os que têm o Espírito Santo de Deus, que tem relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo habita, e eu tenho pregado muito isso, é a unidade de Deus na nossa vida. Jesus ora ao Pai para que todos os que creram nele, né, os que vierem a crer, sejam um nele como ele é no Pai. E aí, 1 Coríntios 6,17 diz que todos que estão no Senhor é o mesmo Espírito nele. Então, essa é a unidade de Deus na nossa vida. Quando nós morremos com Cristo para o pecado, nós estamos com Cristo Jesus para a vida com Deus. Nós temos essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo residindo na nossa vida, habitando na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus fazendo o mesmo Espírito com o nosso Espírito e nos fazendo um em Cristo como Cristo é no Pai. Porque nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Cristo. Então nós recebemos o Espírito de Cristo, falamos em Cristo como Cristo é no Pai e tornamos essa unidade de Deus na nossa vida. Isso é o amor de Deus derramado em nosso coração, Romanos 5,5. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus é derramado em nossos corações. É a unidade desse Deus amor, desse Deus que é amor, mas também é santo. Só recebe essa unidade de Deus quem anda em santidade, não adianta. E eu aqui como profeta de Deus, como boca de Deus, como o último profeta que o Senhor me disse, que me fez o último profeta. Então eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, você que está ouvindo, que tenha a graça de ouvir esse vídeo, tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Eu denuncio todo tipo de pecados, pecados sexuais, os outros pecados, a mentira, o engano, os assassinatos, né, o ódio, todo tipo de pecado eu denuncio diante dos céus e diante da terra. Eu denuncio esse mundo pecaminoso, como profeta de Deus, eu denuncio esse mundo pecaminoso, mas também oro ao Pai para que Ele possa me usar como instrumento do Senhor, para que possa alcançar todos quantos se alcançados e salve em Cristo Jesus. E aí deixa eu dizer uma coisa, Gálatas 5,19, eu vou concluir aqui denunciando aqui uma série de pecados, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, amulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais
vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Denuncio tudo isso diante dos céus e da terra, para que você se converta a Cristo Jesus de fato. 1 Coríntios 6,9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nesse dia de hoje, eu denuncio diante dos céus e da terra, diante de Deus, todos esses pecados no mundo, mas também oro para que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, para que a palavra de Deus venha transformar os corações, que ainda possa ser transformado. 1 Coríntios 6,18: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas os que se prostituem pecam contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Como profeta do Senhor, eu chamo a todos a glorificar a Deus no seu próprio corpo, santificando o seu corpo. Levítico 18:22 diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação não faça isso na sua vida, se converta verdadeiramente a Deus. Romanos 1:26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometeram torpeza, e recebendo em si mesmo as recompensas que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Como profeta de Deus, eu denuncio todo o pecado, que esse mundo pecaminoso, esse mundo imundo, esse mundo abominável continua aí praticando diante dos céus, diante de Deus. Eu denuncio para que o mover de Deus, o poder de Deus possa alcançar ainda alguns. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, a mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro não vai entrar na Nova Jerusalém, então não entra no céu. Os que cometem abominação, isso comete mentira. Se você mente, se você comete algum tipo de pecado, arrependa-se, ainda há tempo de arrepender-se do pecado e morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. Apocalipse 21:8. Mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se você não quiser ir para a segunda morte, não quiser ir para o lago de fogo, se arrependa, porque não há salvação fora de Cristo, a salvação é em Cristo. Ele veio sendo Deus, fez um de nós, recebeu nele o nosso castigo, pagou o preço por nós, e ressuscitou porque ele é o Senhor da vida, e resgatou a ele. Todos os que crêem nele são resgatados. Então, se você quer ser resgatado, não quer ser lançado no lago de fogo, converta-se de fato a Cristo, arrependendo do pecado, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, estando com Cristo Jesus para a vida com Deus. E não se iluda. Mateus capítulo 12, verso 43. E quando o espírito imundo, saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Encerro aqui com essa leitura para que você compreenda
que mesmo você estando dentro de uma igreja, mesmo você já tendo sido lavado pelo sangue de Jesus Cristo, mesmo que a imundície do pecado tenha sido removido da sua vida, os demônios, o espírito maligno, eles vão continuar querendo habitar a sua vida e você precisa viver em santidade. Então hoje, como profeta do Senhor, eu clamo a você que rejeita o pecado, renuncie ao pecado, morra com Cristo para o pecado, ressuscite com Cristo para a vida com Deus. E ao mesmo tempo, eu, como profeta do Senhor, boca do Senhor, escolhido pelo Senhor, eu prego aqui, né, nessa manhã, e em nome de Jesus Cristo, eu denuncio todo o pecado cometido nessa terra diante de Deus. Denuncio diante dos céus e da terra todo o pecado, toda abominação de pecado que essa geração está cometendo. Uma geração que querem, clama pelo amor de Deus, mas não aceita a santidade de Deus, não aceita a justiça de Deus, está condenada. Eu, como profeta do Senhor, diante de Deus, eu denuncio essa geração que está clamando pelo amor de Deus, mas está rejeitando a sua santidade e a sua justiça. Não tem parte com Deus essa geração todos que estão rejeitando a santidade de Deus e a justiça de Deus, porque Deus é santo, Ele só habita em quem vive em santidade. Morra com Cristo para o pecado, ressuscita com Cristo para a vida e terás vida eterna, ou então será lançado no lago de fogo. Faça essa denúncia hoje do pecado diante dos céus e da terra, diante de Deus, mas oro também para que Deus nos use poderosamente, use a sua igreja, use a minha vida, para que possamos alcançar pela palavra de Deus, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus, a todos que ainda precisam ser alcançados em Cristo e salvos em Cristo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.